Então, como eu disse para vocês, tá? Sempre evitar de deixar faltar material para que não te gere esse desgaste, tá? De ter que fazer essa recirculação a todo momento, tá? Então, fazer isso é benefício físico mesmo, tá? E para evitar estresse, tá bom? Agora, dois fatores também bem interessantes, tá? Que eu já citei um pouco no início, tá? É o seguinte, o TSL que eu falei para vocês, que é o fluido lubrificante, que vocês colocam aqui toda vez antes de usar, tá, o equipamento. Então você vem aqui, você vai retirar a tampinha vermelha e vai ter que cortar aqui, tá, porque ele vem lacrado. Você coloca nessa posição aqui, tá vendo? E dá uma apertadinha só, uma esguichadinha, tá? Isso é o suficiente para que fique sempre lubrificado ali o seu pistão, para que ele não fique ressecado, tá? Então, sempre lubrificar ele, porque ele trabalha com movimento, para que ele sempre esteja aí íntegro para trabalhar, tá? E aqui na região da pistola, que é o quê? Vamos supor que você está trabalhando, tudo bem que você está usando os filtros no distribuidor e na pistola também, só que seu bico entupiu. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, não aperte o gatilho mais vezes, porque não vai sair material, tá? O que você tem que fazer? Rapidamente, você gira o bico nessa posição aqui, ó, que eu tinha falado para vocês que é a posição de limpeza, e mira em um local apropriado, onde você possa efetuar o descarte e aperta um pouquinho o gatilho, tá? Apertou um pouquinho o gatilho, a sujeira que estava na entrada do bico vai ser expelida. Feito isso, você pode virar o bico novamente na posição de uso, tá? E pode usar ele normalmente de novo. Caso aconteça, como eu disse para vocês, vira o bico na posição de reverso aqui e aperta o gatilho para que você retire essa sujeira que está aqui dentro do seu bico, tá? Feito isso, você volta novamente aqui o bico na posição de trabalho, tá? Agora, vamos para a parte de limpeza, tá? Limpeza do equipamento, que é o primordial, tá? O que você tem que fazer o primeiro de tudo, tá? Você já vai ter acabado o seu trabalho, tá? Para almoçar ou para sair. Se você estiver usando um material à base de solvente, o que você vai ter que fazer? Primeiro de tudo, você volta o regulador de pressão para o zero, tá? Que ele já está no zero, mas você volta ele para o zero para que o seu equipamento não tente recuperar a pressão, tá? Feito isso, o que você pode fazer? Para retirar a pressão que está na mangueira, tá? Você vai pegar, girar o seu bico para a posição de limpeza, tá? Que a gente usa para fazer a limpeza. Você pode ou mirar em algum local aí que você possa efetuar esse despejo, ou no próprio balde de descarte, tá? Da mesma forma, você vai pegar, mirar meio que na diagonal assim, tá? Próximo à lateral do balde e vai apertar o gatilho. Por quê? Não vai sair um jato largo, vai sair um jato arredondado, tá? E você vai poder estar evacuando essa pressão que está na mangueira, tá? Faz isso até sair toda a pressão que está na mangueira, tá bom? Fez isso, beleza, seu equipamento já está descomprimido, tá? Aí o que você pode fazer? Depois que você tirou toda a pressão da mangueira, você vem aqui na válvula de retorno e coloca ela para baixo, tá? Porque caso você ligue o equipamento por acidente, ele não vai ganhar pressão, tá? Ele só vai sair material aqui pelo retorno. Vamos para a parte da limpeza agora. Se você estiver utilizando um material à base de solvente, tá? De thinner, o que você vai fazer? Você pode primeiro retirar, tá? O seu bico e o porta-bico aqui da pistola, tá? Retira os dois, tá? E coloca num baldezinho com thinner ou no próprio balde que você vai fazer a limpeza, para que não seque a tinta que está dentro do bico ainda, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pescador, retirar do balde que está com material e vai colocar no balde que está com thinner, tá? Num baldinho, pode ser um balde pequeno para economizar o thinner, tá? Então, você coloca ali num baldezinho com thinner e você vai fazer a limpeza superficial aqui, tá? Do pescador. Tanto do pescador quanto da mangueirinha de retorno, tá? Você vai fazer toda a limpeza superficial. Limpa aqui, tudo bonitinho. Se tiver sujeira na pistola, limpa a pistola, limpa o porta-bico, limpa o bico. Beleza. Fez a limpeza superficial, por quê? Porque esse thinner vai ficar sujo, tá? E o que você vai fazer com esse primeiro thinner sujo? Você vai retirar o material que está dentro da bomba e do pescador e o material que está dentro da pistola.
Como que você vai fazer isso? Exatamente da mesma forma que você fez para colocar o material, tá? Primeiramente, você vai colocar na posição de retorno, tá? Você vai pegar o seu pescador que já vai estar dentro do balde container e você vai acionar aqui o seu regulador de pressão, tá? Acionou o regulador de pressão, vai começar a sair material aqui pela sua mangueirinha de retorno, tá? A partir do momento que começar a sair thinner, você faz só mais uns 10 segundinhos e pode parar, tá? Aí você pega e desliga o seu regulador de pressão. Feito isso, você pega, coloca na posição de pistola e da mesma forma que eu falei para vocês com atenção. Primeiramente, você vai estar sem o porta-bico aqui, lembrem disso, tá? Só tô fazendo assim para facilitar um pouco mais a gravação aqui para mim. Você vai estar sem bico e sem porta-bico aqui. Você aperta o gatilho da pistola primeiro, tá? Apertou o gatilho da pistola, aí sim você liga o seu regulador de pressão e vai sair o material que tá aqui no baldezinho de descarte, tudo normal. Começou a sair thinner, mesma coisa. Faz uns 10 segundinhos a mais. Feito isso, você pode desligar o seu regulador de pressão e soltar o gatilho da pistola, tá? Belezinha. Lucas, eu vou fazer isso só uma vez? Não, porque o thinner ainda está sujo, ainda tem detritos lá dentro. O que você vai fazer? Colocar um balde de thinner limpo, tá? Limpinho. Vai colocar a válvula na posição aqui de retorno, tá? Ela é bem durinha mesmo, tá, pessoal? É normal dela ser assim, porque ela tá novinha em folha. Então você pega, coloca na posição de retorno e num balde de descarte novamente. Aí esse pode ser um balde de descarte diferente, tá? Caso você queira economizar um pouco o thinner, porque ele não vai sair tão sujo assim, né? E o thinner você pode decantar ele e utilizar ele para outras limpezas, caso ache necessário, né? Apesar de pouco frequente, tá? Essa prática, mas pode também. E você vai ligar a sua válvula, ou o seu regulador de pressão, tá? E daí vai começar a sair o thinner limpo. Saiu o thinner limpo aqui, pela sua mangueirinha de retorno, já é o suficiente. Pode desligar aqui o seu regulador de pressão, tá? E você vai fazer o mesmo processo novamente pela pistola. Então, coloca aqui na posição de pistola. Primeiro você aperta o gatilho, sempre lembrem disso, gente, para não acontecerem acidentes, tá? E depois você aciona o seu regulador de pressão. Mesma coisa, vai começar a sair o material, tá? Aqui pela pistola, o que é o suficiente, tá? Saiu limpo, beleza. O que você pode fazer para limpar o interior do seu bico, tá? Você vai estar com o seu bico, seu porta-bico em mãos, você coloca ele aqui na ponta da pistola, você vai ganhar a mínima pressão possível. Muito pouco, tipo 500 PSI, suficiente, tá? Ganha esse pouquinho de pressão e faz um pequeno jateamento, tá? Com o bico, tanto nessa posição aqui, tá? Que é a posição de limpeza, quanto na posição de trabalho, tá? Isso aqui vai fazer com que o orifício do bico sempre esteja limpo, tá? Mas não façam a compressão de thinner ou de cloro para fazer limpeza, porque se você colocar cloro aqui nessa máquina, ele vai reagir, tá? Vai estourar a mangueira, vai começar a degrenir, tá? Esses reparos aqui e tudo mais. Então, cloro é proibido nessa máquina, tá, pessoal? Não apliquem cloro para fazer limpeza de nada. Essa máquina não é feita para limpeza, para hidrojateamento, tá? Ela é só para pintura. Então, você só vai fazer essa pequena compressão com o thinner apenas para limpar o seu bico, tá? Só isso. Lucas, fiz isso? Finalmente acabou o meu trabalho? Não, tá? Você vai ter que tirar esse thinner puro que está dentro do seu equipamento com água. Então você vai pegar um belo de um balde de água, tá? Vai colocar o seu pescador ali dentro e vai fazer tanto o procedimento de retorno, ligando a sua válvula, o seu regulador de pressão, até sair bastante água pelo seu retorno, tá? Um balde de 18 litros aí, um pouco mais da metade, vai sobrar água ainda, tá? Então, você pega e depois faz pela pistola também. Primeiro sempre apertando o gatilho e depois acionando o regulador de pressão, tá? Isso sem o porta-bico. Fez isso? Quer tirar essa sujeirinha que ficou aqui dentro? Quer tirar o thinner do orifício do bico também, o que é desnecessário? Porque o seu bico,
ele é aberto, então vai escorrer, tá? Vai sair aquele thinner ali de dentro. Então você pode pegar também, colocar o seu porta-bico, colocar o seu bico e fazer, tá, o jateamento de água para deixar aí 100% garantido, tá? Por que que eu expliquei primeiro para vocês o processo com o thinner? Porque eu sei que o material que vocês vão utilizar, no caso aí do pessoal do Marcelo, tá, é o material à base de thinner, tá? Então, assim, se for a base da água, você vai fazer o mesmo processo que você fez com o thinner. Primeiro a água mais suja, tira os detritos, tudo normal, faz as limpezas. Segunda, a água mais limpa, faz a limpeza geral para deixar o equipamento finalizado e pronto para ser guardado, tá? Agora tem uma coisinha legal que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte, tá? Nas duas limpezas, tanto com a água quanto com o thinner, depois que você fizer toda essa limpeza, você vai pegar, vai tirar aqui, tá? O filtro do distribuidor, tira ele fora, tá? Ele sai daqui, ó, tá vendo? Você vai ver como que ele tá por dentro, como ele tá por fora. Se tiver detritos aqui ainda, você pode retirar ele e lavar ele no thinner ou na água, tá? Material que for dissolvente. Depois disso, você rosqueia ele aqui novamente, tá? Mesma coisa com a pistola, tá? Finalizou o trabalho? Você tira aqui a travinha, desrosqueia a pistola, verifique o filtro se ele está limpo. Se não estiver, limpe ele, para garantir que o seu filtro vai estar sempre efetuando uma filtragem excelente, tá? Para que você não tenha problemas com obstrução de bico e entupimento a toda hora, tá? Então você sempre faz essa checagem final para garantir que você não vai ter sujeira ali que vai te gerar incômodos, tá? Feito isso, tá finalizado, pronto para o outro dia, tá? O que você pode fazer quando você for deixar o seu equipamento um longo período parado, tá? Não é necessário se for apenas um final de semana. Agora, se for passar de 3, 4 dias parados, semanas ou um mês, quando vocês entrarem em férias, por exemplo, o que é bacana de você fazer? A Graco, ela vem de um fluido que se chama Pump Armor, tá? Ele é solúvel em água. E ele é antioxidante e anticongelante também. Pra gente é meio que, né, inútil a parte do anticongelante, porque a gente não tem tão baixas temperaturas aqui, como tem nos Estados Unidos e Canadá. Mas a antioxidante é muito importante, tá? Porque isso aqui é aço. Então, para que nada aqui dentro fique enferrujado, tá? Ele tem ali uma camada protetora, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Então, não enferruja do dia para noite, tá? Mas, para evitar que você tenha desgastes aqui, o que você pode fazer? Utilizar o Pump Armor da Graco, tá? Que é uma opção. Você consegue diluir ele em água. A cada 100 ml de Pump Armor, você consegue diluir em 1 litro de água. O que você faz? A sua mangueira você não precisa tirar da máquina, ela sempre vai estar com água, o que vai prevenir que ela se resseque, tá? O que você vai fazer? Você vai diluir o Pump Armor lá, tá? Vai colocar o pescador dentro desse fluido diluído e você vai fazer apenas o retorno, tá? Apenas o retorno. Você liga ali o seu regulador de pressão. Começou a sair o Pump Armor aqui, parou. Você pega, desliga o regulador de pressão e o que você faz para evitar que esse material que está aqui no seu distribuidor ou que está aqui no caminho da mangueira se escoe, tá? Você pega e coloca a válvula na posição de pistola, porque daí vai ter fluido na mangueira e vai ter fluido na bomba. E como um fluido tem minerais, ele não vai ficar se misturando com a água, tá? Então, você vai evitar que esse material escoe pelo seu pescador ou pelo sua mangueira de retorno, tá bom? Lucas, não tem o Pump Armor. O que você pode usar? Você pode usar o óleo de motor, tá? Óleo de motor de moto mesmo, tá bom? Você vai pegar, fazer o mesmo procedimento. Colocar aqui, colocar na posição de retorno, fazer. Saiu o óleo, pode parar. Quais são os prós e os contras, tá? Ambos vão ter o mesmo processo, tá? De antioxidação e tudo mais. Lubrificação dos reparos internos, o que é excelente para manter a durabilidade do seu equipamento bem extensa, tá? Então façam isso, ou com Pump Armor, ou com óleo de motor,
de moto, que é mais barato, tá? Por que que eu digo isso pra vocês? Porque quais são as vantagens? O Pump Armor, ele é solúvel em água. Uma passadinha de água você já retira ele. Acabou o problema. O óleo de motor não. Então o óleo de motor você vai ter que passar água por um período um pouquinho maior para retirar todo esse resquício de óleo de dentro da sua bomba. Então o Pump Armor, ele é mais interessante para você nesse sentido, porque ele vai fazer a lubrificação, ele vai fazer a proteção, ele vai manter os seus reparos sempre em bom estado e a retirada dele é bem fácil, tá? Para armazenar o seu equipamento por longos períodos, é isso que você tem que fazer. Lembrando, esses longos períodos que eu indico são acima de 3, 4 dias parados, tá? Não é porque em 4 dias a sua bomba vai sofrer danos. Não. É que acontece? Se você deixar isso aqui só com água, essa água ela vai escoer, ela vai evaporar, tá? E aqui dentro tem o assento e a esfera, tá? E se você deixar isso aqui sem lubrificação, a esfera ela vai fazer uma micro película, né? E vai grudar no assento. Tá? Ah, Lucas, ela grudou no assento, o que eu faço? Você pode dar umas batidinhas aqui no copo com ela em funcionamento, na parte do retorno, tá? Que daí a esfera solta, tá? E ela passa a puxar o material normalmente, tá? Mas, se você deixar ela um mês só com água aqui dentro, essa camada vai ser mais grossa, entendeu? E a sua esfera vai ficar mais pesada. Então você vai ter que dar mais batidas, vai ter que tirar essa parte aqui de baixo para poder empurrar ela aqui pela entrada, né? Então, para que você evite de ter que fazer isso, sempre manter a sua bomba lubrificada é interessante, tá? Caso você precise de algum outro suporte, tá? Alguma outra explicação, tá? Você pode falar com a gente aqui da PPO, tá? A gente vai estar à disposição de vocês aí. Tanto para suporte técnico, tá? Quanto para alguma consultoria, caso você precise. Ah, Lucas, não sei qual é o bico que eu preciso usar, o que eu tenho que fazer, tá? A gente está sempre à disposição, tá? Esse é o nosso legado aqui, sempre atender os clientes da melhor forma possível, tá? Então, você tá levando aí esses produtos aí, tá? 2 Gracos 390 para fazer um ótimo proveito, é um excelente equipamento, tá? Te garanto que você não vai se arrepender, é um dos melhores produtos que tem no mercado aí. Hoje, na minha opinião, desse nível de equipamento aqui, é o melhor que se tem no mercado, tá? Porque, cara, a Graco não brinca em serviço, tá? Então, tanto na parte de manutenção, assistência técnica, suporte, consultoria, a gente pode estar ajudando vocês, tá? Peças, produtos, bicos, tá? Estamos juntos aí. Essa foi a apresentação da Graco 390 aí pra vocês, tá? Peço desculpas aí pelo barulho, a gente tá bem próximo de uma rodovia movimentada aqui. E também aí pelas falhas aí na gravação, é que eu tô sozinho aqui gravando, tá? Mas fiz o meu melhor, da melhor maneira de se explicar aí possível para vocês, tá? Caso precisem de alguma coisa, estamos à disposição. Um abraço de toda a equipe da PPO aí pro pessoal aí, Marcelo.